Olá, hoje eu vou contar aqui uma série de ditados populares. Muitas vezes utilizamos alguns ditados populares em nossos dias e desconhecemos sua origem. Quer saber como tudo começou? Então lá vai. Chá de cadeira. E tem a ver com atraso, com muito atraso. Historicamente, os nobres e fidalgos consideravam-se superiores às outras pessoas. Quando seus súditos queriam alguma audiência, eles eram acomodados em cadeiras e esperavam muito até serem atendidos, pois seus senhores atrasavam bastante para salientar o privilégio de poder fazê-lo. Os empregados então serviam chá para essas pessoas que morfavam nas salas de espera, como uma forma de amenizar os longos atrasos. Daí surgiu essa expressão, chá de cadeira. Chato de galocha. Significa pessoas muito chatas, resistentes e insistentes. A galocha era um tipo de calçado de borracha colocado por cima dos sapatos para reforçá-los e protegê-los da chuva e da lama. Por isso, há uma hipótese de que a expressão tenha vindo da habilidade de reforçar o calçado, ou seja, o chato de galocha seria um chato resistente e insistente. E são muitos o que encontramos no nosso dia a dia, diga-se de passagem. Chegar de mãos abanando. Os imigrantes do século passado deveriam trazer as ferramentas para o trabalho na terra. Aquele que chegasse sem elas, ou seja, de mãos abanando, dava um indicativo de que não vinham dispostos ao trabalho árduo na terra virgem. Portanto, chegar de mãos abanando e não carregar nada, ele chega de mãos abanando ao aniversário. Significa que não trouxe presente para o aniversariante, que terá de se satisfazer apenas com a presença do amigo. Quando você for fazer um serviço na casa de alguém, leve o seu material. Que na casa do cidadão não tem o material que você precisa, não. Chorar as pitangas. O nome pitanga vem de pirangue, que em tupi significa vermelho. Portanto, a expressão se refere a alguém que chorou muito, até o olho ficar vermelho. Com a pá virada. Um sujeito da pá virada pode tanto ser um aventureiro corajoso ou um vadio, mas sua origem tem relação com o instrumento, a pá. Quando a pá está virada para baixo, voltada para o solo, está inútil, abandonada pelo homem vagabundo, irresponsável, parasita. Hoje em dia, o sujeito da pá virada tem outro sentido. Ele é o bom. O significado das expressões muda muito aqui no Brasil, com o passar do tempo. E aqui está um exemplo. O cara de pá virada é um revolucionário. Colocar no prego. A origem dessa expressão vem do fato de que nas antigas casas comerciais, nas bodegas, espólios, tabernas, farmácias, existia um prego onde o comerciante espetava as contas de quem pedia para pagar depois. Quando o freguês retornava para quitar a dívida, o dono tirava os papéis do prego, somava os valores e cobrava. Colocar no prego é colocar na pendura, comprar fiado, pagar depois. Ainda hoje, alguns comerciantes que não gostam disso exibem um cartaz bem visível. Ele avisa, fiado só amanhã. Mas a turma continuou comprando fiado. Conto do vigário.
Duas igrejas de Ouro Preto receberam como presente uma única imagem de determinada santa. E para decidir qual das duas ficaria com a escultura, os vigários apelaram à decisão de um burrico. Colocaram entre as duas paróquias e esperaram o animalzinho caminhar até uma delas. A escolhida pelo quadrúpede ficaria com a santa. E o burrico caminhou direto para uma delas. Só que, mais tarde, descobriram que um dos vigários havia treinado o burrico. E o conto do vigário passou a ser sinônimo. E o conto do vigário passou a ser sinônimo de falcatrua e malandragem. Da cor do burro quando foge. O ditado original era: corra de burro quando ele foge, que era um aviso do perigo próximo e iminente. Eu já vi aqui em Tremembé as pessoas correndo com medo do burro. De pau duro, diga-se de passagem. Dá com os burros na água. A expressão surgiu no período do Brasil colonial, onde tropeiros que escoavam a produção de ouro, cacau e café precisavam ir da região sul a sudeste sobre burros e mulas. O fato era que muitas vezes esses burros, devido à falta de estrada adequada, passavam por caminhos muito difíceis e regiões alagadas onde alguns dos burros morriam afogados. Daí em diante, o termo passou a ser usado para se referir a alguém que faz um grande esforço para conseguir algum feito e não consegue ter sucesso naquilo. De cabo a rabo. Significado: total conhecedor. Conhecer algo do começo ao fim. Histórico: durante o período das grandes navegações portuguesas era comum se dizer total conhecedor de algo quando se conhecia este algo de cabo a rabo. Ou seja, como de fato conhecer todo o continente africano, da cidade de Cabo ao sul até a cidade de Rabat, no Marrocos, rota de circulação total da África com destino às Índias. Meia tigela, na linguagem popular, é coisa de pouco valor. A origem da expressão nos leva aos tempos da monarquia portuguesa. Nela, as pessoas que prestavam serviço à corte, camareiros, pajens, criados em geral, obedeciam a uma hierarquia, com obrigações maiores ou menores, dependendo do posto de cada um. Alimentava-se do próprio local de trabalho e recebiam a quantidade de comida proporcional à importância do serviço prestado. Assim, alguns comiam em tigela inteira, outros em meia tigela, critério definido pelo livro da cozinha del Rei e rigorosamente observado pelo funcionário do palácio que supervisionava as iguarias que chegavam à mesa real. Na verdade, o grande fiscal da comilança palaciana. Hoje, essa prática deixou de existir, mas ficou o sentido da expressão, que continua designando coisas ou pessoas irrelevantes no seu meio social. Mas essa prática devia voltar, porque tem sujeito que vem comer na casa da gente, que pratica o tigelão, deixando às vezes até o dono da casa sem comer. Deixar as barbas de molho. Na antiguidade e na Idade Média, a barba significava honra e poder. Ter a barba cortada por alguém representava uma grande humilhação.
Essa chegou aos dias de hoje, nessa expressão que significa ficar de sobreaviso, acautelar-se, prevenir-se. As mulheres da gente, a minha, por exemplo, todo dia manda eu cortar a barba e eu estou até com medo que à noite ela venha fazer esse serviço terrível. Navegar é preciso, viver não é preciso. Muitas pessoas atribuem a frase ao poeta português Fernando Pessoa, que apenas citou. Na verdade, seu berço é romano. O historiador Plutarco atribuiu esta frase ao general romano Pompeu. Naquela época havia fome em Roma e Pompeu foi encarregado de abastecer a cidade de gêneros alimentícios. Para isso, organizou uma frota que foi à África, à Sicília e à Sardenha. No dia do regresso com os navios carregados de trigo e outros grãos para alimentar a população, começou uma fortíssima tempestade. Os marinheiros, temerosos, quiseram adiar a viagem de retorno. Foi quando Pompeu, sabendo das dificuldades que passavam os seus compatriotas, reuniu a marujada apavorada e fez uma histórica apelação, no qual teria dito a famosa expressão. Isso persuadiu a tripulação e a frota levantou âncora. A expressão até hoje é citada em momentos de graves decisões que servem de vigorosos estímulos a medrosos e indecisos. Nesse momento que se passa o Brasil com as dificuldades e o meu querido Rio de Janeiro prestes a falir, navegar é preciso. Não é flor que se cheire, por incrível que pareça, há uma flor repulsiva ao olfato. É a flor cadáver, que apesar de linda, fede, que só uma porra. Originária das florestas tropicais de Sumatra, é a flor mais mal cheirosa do mundo. Antes de desabrochar, praticamente não tem cheiro, mas quando floresce, libera um odor fético, parecido com um cadáver exposto depois de vários dias. E assim, essa expressão popular lembra a pessoa pouco recomendável, que não merece confiança e, portanto, deve ser evitada. Que tem muitos, viu? Ao seu redor. Não entender patavinas. Ora, os portugueses tinham uma enorme dificuldade de entender o que falavam os frades italianos, patavinos, originários de Pádua ou Padova. Daí que não entender patavina significa não entender nada. Mais uma vez está tudo certo. Todo dia nós temos esses exemplos. O cara não entende patavina do que a gente fala e do que a gente diz. Neca de Piritibica. Neca de Pitibiribas. O termo neca equivale a nada e vem do latim nec, que significa não, de acordo com o dicionário. O termo tipibiriba ou tipiribás é tipicamente brasileiro. Ele quer dizer nada ou coisa alguma. Então, foi só juntar os dois termos apenas para reforçar. Novinho em folha. De acordo com Flávio Vespasiano de George, professor de linguística da PUC, a expressão novinho em folha surgiu em alusão a livros recém-impressos que estariam com as folhas limpinhas, sem dobras, riscos ou diferença na coloração. Era o livro, portanto, novinho em folha. Eu ainda encontro muito isso nas bibliotecas das universidades, porque eu passei. O que é do homem, o bicho não come. A frase quer dizer que as características intrínsecas das pessoas não podem ser modificadas por fatores externos.
O bicho representa a sociedade, as leis, regras ou até outras pessoas. Segundo o dito popular, não adianta nenhum desses bichos lutarem contra os sentimentos e características arraigados em alguns. Tenham um bom dia. Vamos continuar no próximo episódio com esse tema. Eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capoeira. Olá, vamos continuar com o tema. Pior cego é aquele que não quer ver. Disse uma das pessoas que quer ver o que está bem na sua frente. Nega-se ver a verdade. Parece que a expressão surgiu em 1647 em Nimes, na França, na universidade local. Naquela época, o Dr. Vincent de Paul de Angers e fez o primeiro transplante de córnea em um aldeão de nome Angel. Foi um sucesso da medicina na época, menos para Angel, que assim que passou a enxergar, ficou horrorizado com o mundo que via. Disse que o mundo que ele imaginava era muito melhor. Pediu ao cirurgião que arrancasse seus olhos. O caso foi acabar no Tribunal de Paris e no Vaticano. Angel ganhou a causa e entrou para a história como o cego que não quis ver. Olhos de lince. Ter olhos de lince significa enxergar longe, uma vez que esse bicho tem a visão apuradíssima. Os antigos acreditavam que o lince podia ver através das paredes. Gente fofoqueira tem o olhar de lince. Vê através das paredes, não só escuta. E ainda acrescenta, viu? Onde Judas perdeu as botas. Significado: lugar longe, distante, inacessível. História: depois de trair Jesus e receber 30 dinheiros, Judas caiu em depressão e culpa, vindo a se suicidar, enforcando-se numa árvore. Acontece que ele se matou sem as botas, e os 30 dinheiros não foram encontrados com ele. Logo, os soldados partiram em busca das botas de Judas, onde provavelmente estaria o dinheiro.